Oi, gente, sou a psicóloga Dayana aqui do Efeito Psicologia e o vídeo de hoje falarei sobre Eu Perdi Tudo e Agora. Bateremos um bate-papo. Antes de mais nada, curte esse vídeo. Depois, se você não curtir, você volta e discute. E também me siga para receber mais vídeos como este. E assim, vocês podem me mandar sugestão também nos comentários. Então, bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu queria apontar para vocês é que todo mundo já perdeu alguma coisa. Seja algum objeto, seja alguma fase de vida, seja uma situação, seja uma pessoa, um ente querido, um animal, enfim, algum momento você já perdeu alguma coisa. Então a gente consegue identificar que todo mundo um dia já perdeu alguma coisa. E se você ainda não perdeu por algum motivo, possivelmente você infelizmente vai perder um dia. Vamos imaginar uma seguinte situação muito extrema. Como que aconteceu lá no Rio Grande do Sul recentemente, onde muitas pessoas talvez tenham perdido pessoas, animais, objetos, casas, móveis e assim por diante. Imagina a devastação de que essa situação causou na vida de algumas pessoas. Não só fisicamente, mas psicologicamente principalmente. Então, diante dessa situação, a pessoa se depara com a perda total, né? Ela se vê uma nova situação de vida, onde ela não encontra mais sentido de talvez até mesmo de viver, porque ela tinha uma vida de uma forma, ela tinha uma rotina de um jeito e ela passa a deixar de ter. Uma coisa também que eu já passei no meu particular, que eu posso compartilhar com vocês, que foi muito doloroso pra mim e foi recente também, no final do ano passado, foi a perda da minha cachorrinha. Então, assim, quando a gente fala sobre perdas, a gente não tá falando sobre perdas de que é algo substituível, né? Então, perder minha cachorrinha, por exemplo, eu poderia ter várias outras. Nada substitui o que ela era pra mim, como ela era pra mim. E assim como você também já tenha perdido alguém ou alguma coisa. Então, vamos imaginar a infância. Provavelmente todo mundo já perdeu algum tipo de coisa que fazia na infância, né? Algum tipo de brincadeira, alguns tipos de coisa. A gente tem que se desvincular, entender que aquilo ali passou e acabou. É um processo de perda, né? Perdi, não tenho mais. Eu posso fazer uma coisa ou outra, mas não substitui aquilo que eu tinha antes. Então, quando eu falo de perdas também, eu não tô falando de algo substituível, eu tô falando de perdas real, né? De que não é possível voltar atrás e ter aquela mesma pessoa, aquela mesma coisa ou aquela mesma situação, certo? Tá bom, Dai. Já entendi, todo mundo já perdeu, todo mundo lida com perdas. E agora, o que a gente faz diante de uma situação em que a gente perde algo e é muito doloroso? A primeira coisa é você entender que você perdeu e aceitar. Processar tudo isso dentro de você. Então, tem muita gente que fala assim, não fica assim não fica triste não, mas por que você não ficaria? Não faz sentido você não ficar triste, principalmente por algo que você perdeu. Então, no primeiro momento, tá tudo bem você sentir, tá tudo bem você viver esse luto, tá tudo bem você entender esse processo, essa nova situação de vida, né? Até porque é necessário processar. Diante dessa situação, se você ainda não processou algo que você perdeu, volte lá atrás e processe. Se você já processou, ou se um dia você perder e você ver diante dessa situação, eu vou tentar me esquecer disso porque eu não quero sentir a dor. Lembre-se de que é necessário sentir a dor para depois, futuramente, não complicar a sua vida inteira, certo? Depois que você entender, processar e aceitar alguns sentimentos e algumas situações, a gente passa para a segunda situação, que é ressignificar, ou seja, dar um novo sentido à sua nova vida. Tem um filme que é muito legal, que se chama O Vendedor de Sonhos, que ele é baseado no livro do August Curry, que é muito bom. E eu super recomendo para você entender o que é uma pessoa perder absolutamente tudo e tentar ressignificar a vida. Tentar dar um novo sentido à vida. E aí onde a pessoa no futuro volta atrás e fala assim, olha, não faça o que eu fiz, né? Não deixe a vida passar e você viver em sofrimento. Essa dor vai fazer parte de você, porém, tem outras maneiras de você ir vivendo do que só ficar limitado a essa dor. Então, diante da dor, a gente aprende bastante também, né? Diante do luto, a gente aprende a dar valor a algumas coisas.
Então, ao invés de você talvez ficar dando ênfase àquilo que você perdeu, começar a dar ênfase àquilo que você ainda tem. Então, um exemplo que eu dei no início, né, sobre minha cachorrinha, eu perdi, eu fico muito sentida, eu ainda sinto muito. Ela vai fazer parte da minha história para sempre, vai estar na minha memória para sempre. Porém, se eu ficasse parada, vivendo luto eternamente, eu deixaria de viver coisas com a minha outra cachorrinha e que ela também merecia viver comigo, coisas extraordinárias tanto quanto a outra viveu, sabe? Então, assim, não que eu não possa sentir a dor de ter perdido a outra, mas também eu não posso deixar tudo passar sem dar a devida importância, até porque depois a gente pode se arrepender de não ter dado certa atenção, mesmo no momento em que você estava tão fragilizada. Então, o segundo passo é ressignificar e dar novos sentidos à sua vida, né? Então, encontrar novas possibilidades de viver outros formatos não vai ser a mesma coisa. Aceitar essa situação como adulto, entender que não vai ser mais aquela mesma coisa que era antes, porém a gente também não vamos viver eternamente no luto. Porque quando a pessoa passa, por exemplo, mais de 2 anos vivendo a perda, né? Perdi um relacionamento, perdi alguma coisa, nossa, um emprego, tem gente que até emprego, sabe? Fica por anos vivendo luto, sendo que você poderia estar dando ênfase a alguma outra situação. Não é fácil juntar os cacos e guardar esses cacos e formar uma outra coisa, mas é importante, né? A gente às vezes fica querendo reformar um espelho que não vai ter como. Então a gente precisa ir lá, formar um novo espelho e a partir desse novo espelho fazer algo diferente, dar ainda mais valor a este espelho, porque um dia talvez, provavelmente ele também possa se quebrar, mas o que vale é todas as experiências, todas as memórias que você vai ter com este novo espelho, certo? Então a segunda coisa é você ressignificar. E outra coisa, por fim, que eu gostaria de falar, que é para você lidar com perdas, é a preparação. A gente vive numa sociedade em que a gente não se prepara para perdas. A gente só engole e vai passando e nem processa certos tipos de informação. Digamos isso, vamos imaginar a adolescência. Às vezes a gente passa pela infância só engolindo, só atropelando, depois a gente passa pela adolescência, quando a gente já tá adulto, pagando contas, só trabalhando, só fazendo isso, às vezes até só sobrevivendo, mas só que a gente deixa de processar em que a qualquer momento a gente pode sofrer algum tipo de perda, seja no trabalho, seja em determinada situação. Então a melhor maneira é você se preparar. Claro que você não vai ficar preso pensando na possibilidade disso poder acontecer ou não. Porém, você vai utilizar essa possibilidade para você se preparar quando acontecer. Então, um dia se eu perder alguém, a dor eu vou sentir. Isso é inevitável, o sofrimento é inevitável. Mas o que eu vou ter aprendido ao longo desse tempo de preparação que vai me ajudar nesse momento? As fotos, as memórias, o que vai poder me ajudar nesse momento? Vou me preparar para esse dia, vou me preparar para essa situação, sabe? Mas não tem como mesmo, a gente não vai estar 100% preparados. Mas começar a aceitar a partir de agora é muito mais, não é fácil, mas é muito mais saudável do que no momento de uma forma abrupta, sem ao menos a possibilidade de pensar sobre, certo? Então é muito mais fácil de você lidar com uma preparação do que uma falta de preparação, você pegar de uma forma inesperada essa situação e ter que lidar com a perda imediatamente. Então, eu lembro, por exemplo, que na minha cachorrinha, vou voltar a esse exemplo, ela já tinha uma certa idade, então a gente já estava processando na mente nessa possibilidade de um dia talvez perdê-la, porque isso é inevitável. Então a gente já tinha processado como que a gente faria novo processo dela, até porque ela ficou doentinha antes de falecer. Então, assim, a gente teve toda uma preparação, né? E aí a gente foi já processando na mente. Claro que é inevitável a gente não sentir. Porém, passou-se 1 mês, 2 meses, a gente foi entendendo melhor esse novo processo, essa nova vivência, essa nova situação. Então, a gente sente ainda, né? Não tem como não lembrar, não falar, não sentir. Mas, provavelmente, se a gente tivesse pego de surpresa
por algum outro motivo seria muito pior, né? Nós não estaríamos tão preparados assim para lidar com baques. Então, diante de um término, vai processando no término de um relacionamento, enfim, com qualquer coisa que seja, tá? Se isso acontecesse, o que eu faria, né? Vou ficar focado nisso? Não. Mas já vai se preparando. Outra coisa é no emprego, né? Eu preciso começar a mudar, eu quero mudar de emprego, como que eu vou fazer para me preparar, para lidar com esse processo de desvínculo do emprego atual para o novo emprego, porque gera um desconforto no início, e assim por diante, certo? Então eu espero muito que este vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. E também não se esqueçam do fator primordial. Busquem ajuda psicológica quando necessário, quando vocês verem que não estão conseguindo dar conta sozinhos. Combinado? E até o próximo vídeo.